Bem, nas últimas aulas a gente estava tentando entender, não é, como que o judiciário, como as decisões, então, do judiciário tentam, como que eu vou dizer, enfiar, né, essa noção de minoria goela abaixo da sociedade, né? Quer dizer, essa noção de minoria, então, que é o tanque de guerra, digamos, do esquerdismo atual, é a blindagem perfeita, né? E essa noção de minoria, ela embasa todo um projeto cultural, até civilizatório. A pretensão é essa, que a pretensão digamos, encerrar um ciclo civilizatório e começar outro, né? E essa noção de minoria, ela é basilar, né, nesse projeto, de maneira que nós temos que entender esse conceito muito bem. É por isso que várias vezes nas aulas eu entrei nesse conceito, tentei mostrar um aspecto, depois outro elemento, mesmo, vocês têm tempo de juntar progressivamente os pedaços de quebra-cabeça e compreender esse conceito, como ele deve ser compreendido para entender o resto da matéria. Então, vamos, inclusive na última hora, voltei mais uma vez sobre essa noção de minoria. Eu quero voltar mais uma vez nesta aula, né? Porque, como eu disse, ela é muito fundamental, né? Então, o Marcuse, que na Escola de Frankfurt, vocês lembram da Escola de Frankfurt? Então, Marcuse, ele foi, digamos, o campeão da revolução sexual. Ele inspirou a maior parte do delírio que está correndo hoje em dia. E ele, de certa forma, ele inventou essa noção de minoria, que era essencial para partir para a guerra, quer dizer, era o conceito mágico, capaz de empoderar, digamos, os defensores do projeto e de silenciar os opositores sem apelo, né? Então, os Estados Unidos, na hora em que o Marcuse começa com sua prédica, não é? Nós já estamos no início dos anos 50, logo depois da Segunda Guerra. Os Estados Unidos não constituem, naquela hora, um receptáculo ideal para o discurso marxista. Quer dizer, eles saíam vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, eles dominavam o mundo, a economia estava em plena expansão, todos ganhavam dinheiro, não havia desemprego, consumo explodia e, evidentemente, ninguém pensava em fazer a revolução. Para o desespero dos pensadores de Frankfurt, dos professores alemães em questão, que estavam se frustrando, estavam pregando no deserto. Quer dizer, o trabalhador então tinha se aburguesado, para utilizar a terminologia deles mesmos, não queria comprar discursos revolucionários. Mas felizmente havia os negros, nem todos colhiam por igual os frutos do progresso, tinha os marginalizados, então existia uma freguesia periférica, digamos, para essa retórica contestatória, existia alguém para justificar a agitação política. Então Marcuse tinha achado uma razão de ser, Marcuse e os demais da Escola de Frankfurt, porque descobriram as famosas minorias. A revolução, de acordo com as teorias de Frankfurt, viria das vítimas do sistema. Isso já estava claro. E uma das vítimas do sistema, vítima-chave, então, nessa forma de pensar, seria a mulher, porque a mulher que... O projeto era desmontar a família. Isso já foi explicado nas aulas sobre a ideologia de gênero. Então, para quem quiser, volta para a aula 14, da 14 para 18, me parece, não é mesmo? Onde a gente explica tudo aquilo. Mas o projeto era desmontar a mulher, então tinha que
criar outro modelo feminino, que uma mulher que não quisesse mais filho, que rejeitasse a maternidade, o casamento, a família, não é mesmo? Toda essa história. Agora, isso implicava, evidentemente, trocar a noção de complementaridade natural, que é óbvia, quer dizer, a complementaridade natural entre homem e mulher, basta olhar e a gente zera a questão um segundo. Então, mas você trocar, digamos, a noção de complementaridade natural entre homem e mulher por uma noção de antagonismo, de conflito de interesse, equivale a provar o que não é. Então é complicado, quer dizer, isso demanda um esforço persuasivo um grande esforço persuasivo, e pior que no final do circuito, para completar de complicar, a mulher, depois de escutar todo o discurso, não é, de aceitar as ideias no plano intelectual, não é que ela se apaixona sem o menor respeito pela teoria, e o hormônio, então, arruína o que o neurônio arruma, não é mesmo? Então, inclusive esse argumento que nega a natureza, não é mesmo? Que não é ideal para convencer a opinião pública, ela volta como problema, volta com a questão homossexual, que o homossexual também então representava uma franja marginalizada da população, a revolução teria que começar por aí, mas apresenta complicações análogas, que você vai ter que tentar provar uma tese que contraria a natureza. Isso passa dificilmente no público. Agora, trabalhar a vitimização do afrodescendente era muito mais cômodo, porque a história ajudava. Portanto, era de boa estratégia, digamos, na concepção da Escola de Frankfurt, era de boa estratégia afirmar primeiro a noção de minoria nas lutas pela igualdade racial e depois, então, dar carona, levar, então, quem, porventura, pedir carona no segundo momento. Então, e assim funcionou. Então, foi o negro na década de 1960, depois foi a mulher e gay nos anos 70, depois o índio na sequência, aqui no Brasil o quilombola, nos Estados Unidos o latino, não é? Então cada uma dessas minorias vai na sequência pedir carona no conceito, não é? Progressivamente, não é mesmo? Então essa lista, inclusive, ela se estende ao sabor das manifestações, dos simpósios acadêmicos, das campanhas eleitorais, porque o conceito é meio que camaleônico, assim, ele é até mutante, ele se deixa moldar conforme as necessidades. Então, palavras, de qualquer forma, porque nós estamos aqui no pensamento neomodernista, postmodernista, não é mesmo? O pensamento politicamente correto é apenas uma expressão particular dessa filosofia postmodernista. Então, nessa filosofia, as palavras já não têm sentido preciso. Já expliquei para vocês, quer dizer, isso quando eu expliquei o desconstrutivismo. Então, pronto, você muda o sentido das palavras como lhe convém, assim, como convém o seu projeto político, não é mesmo? Então, negro com travesti e gato de botas podem entrar tranquilamente na mesma fornada, de forma que, uma vez que o conceito se firmou com o negro, então foi fácil incorporar os outros na história. Então, esse conceito de minoria, na minha opinião, já expressei essa ideia, traduz, sem dúvida, um retrocesso político que reconduz o mundo para uma forma de tribalismo social desde muito revoluto. Nós tínhamos isso no feudalismo. No feudalismo, a
travava o homem numa estratificação estatutária, da qual ele só saía com a morte. Né? Então não havia mobilidade social. Né? Na Idade Média, o pobre ficando rico por esforço próprio, isso não existia nesse contexto. Né? Quer dizer, nobre nascia nobre, vivia nobre e morria nobre. Servo, né? Nascia servo, vivia servo, morria servo. Né? Então, repito, não havia mobilidade social, você não passava de uma categoria para outra. Né? Mas a Revolução Francesa, ela veio justamente a explicar que duque ou barão, seja o que for, ficava à vontade para continuar duque ou barão, porém trabalhando como todo mundo, porque não haveria mais privilégio. Era isso a revolução, as revoluções burguesas, não é mesmo? Né? Então, as revoluções burguesas, elas entronizam a noção de mérito pessoal. Okay? Isso está no centro da filosofia política moderna. Né? Então, o mérito, essa noção de mérito pessoal, ela coloca todo mundo em pé de igualdade perante as oportunidades da vida. Então, associar bem-estar e trabalho, essa associação de ideia de bem-estar e trabalho, é uma ideia da modernidade, que revoga as vantagens ou desvantagens estatutárias de outrora. Agora, o sol nasce, o sol levanta todo dia para quem quiser arregaçar as mangas e prosperar na vida. Esse é o conceito moderno do mérito. Agora, justamente a noção de minoria, ela vem querer restabelecer um sistema de mérito, entre aspas, baseado na raça, na sexualidade, coisa desse tipo, e não mais na produtividade. Não mais no trabalho. Inclusive, a noção de mérito está excluída da fraseologia de esquerda. O conceito de mérito é um conceito de direita agora. Quer dizer, a esquerda, então, ostracizou esse conceito. Inclusive, se ela for usada na linguagem de esquerda, é com uma conotação negativa, porque não atende à intenção do projeto. Porque mérito é um conceito associado à ideia de comportamento. Quer dizer, mérito, para merecer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa agir de uma certa maneira para conquistar direitos ao conforto, por exemplo, ao bem-estar, não é? Mas vamos lá que eu não quero, então, esse rigor para mim, eu não quero essa disciplina, eu não quero esse esforço de me preparar, de trabalhar para conquistar meu lugar na sombra. Eu só quero os resultados, mas sem os meios. Então eu posso dizer que eu sou contra a meritocracia, é o tipo de papo que rola. Você está entendendo? E meritocracia já é pejorativo. Então eu vou trocar o termo mérito por outro que me permita chegar lá. Inclusive é assim, meu gente, que a esquerda americana ela trocou a noção de mérito, merit, não é? Por entitlement. É um pouco difícil traduzir essa palavra, mas vamos tentar entender ela no original, porque é dos Estados Unidos que vem toda essa mecânica mental. Então, como eu disse, é um fenômeno clássico de colonização cultural. Então, entitlement se aparenta, obviamente, a palavra portuguesa titulação, não é mesmo? É a mesma raiz, mas o sentido difere um pouco, pelo menos nesse contexto. A palavra entitlement, ela traduz a ideia que uma pessoa está titulada, então, a algum direito de forma a priorística, não como resultado de opções comportamentais, não como resultado de trabalho, de estudo, de esforço, mas simplesmente porque, por exemplo, porque é negro, aí é por causa da história, ou porque é gay, aí é por causa da discriminação, mas nunca por causa de trabalho, Porque em tal caso, então, funcionaria justamente a ideia de mérito, a ideia que eu quero tirar da jogada, porque ela não me convém, já que incorpora uma espécie de cobrança comportamental que eu quero tirar das minhas costas.
Então eu não quero mais falar de mérito, eu vou falar de entitlement, de um direito, então, a priorístico, não é mesmo? Olha que o resultado final, quando a gente trabalha com essa noção de entitlement, só de direito, não é mesmo? Então você vê, a coisa vai longe, então, direito humano a tudo. Inicialmente, direito humano era, direitos que a gente tem assim, em decorrência da própria natureza humana, não é mesmo? Fazem parte da natureza humana, então, direito a tratamento humano, direito à integridade física, um julgamento, não é, equitativo e coisa desse tipo. Agora não, você vai espichar esse conceito para toda uma série de direitos sociais. Aí você vai chegar a falar assim, não, tem direito à alimentação, como que eu vou dizer assim, na filosofia política modernista, como diz, que vem das revoluções burguesas, colocar o mérito no centro do sistema. Então você tem direito à alimentação se você trabalha para comprar comida, não é mesmo? Agora não, direito à moradia, não, tem que trabalhar para comprar uma casa, aí você tem o direito à moradia, não é mesmo? Mas nessa noção de entitlement, então não é mais isso, quer dizer, eu tenho direito a isso por outras razões que não são o trabalho, que não são o esforço. E isso acaba gerando, assim, acaba formando, digamos, gerações inteiras que dissociam o bem-estar do trabalho. Que acham que a gente é só abrir a boca e o governo dá o pão na boca deles, então não precisa mais trabalhar para isso. Essa é a ideia que se instala. Quer dizer, acham que a gente se dá bem na vida não trabalhando, mas antes manifestando, reivindicando, fazendo barulho, não é? E se aliando, evidentemente, a políticos que querem viver disso também, que querem fazer uma carreira em cima disso. Então, é isso. Isso, evidentemente, também contém o germe do eterno assistencialismo, porque vira uma forma de cultura. Em vez de trabalhar para prosperar, você se organiza politicamente para pedir a esmola do governo. Inclusive, é um movimento muito interessante nos Estados Unidos. Quer dizer, chamam eles de Black Conservatives, conservadores negros. Então, é uma franja da população negra que meio que se rebela contra esse conceito de minoria, com o negócio de quota e tudo aquilo, porque, segundo eles, justamente isso é uma invenção para você prender, assim, aprisionar, não é mesmo, a população negra em sistemas assistencialistas, não é, que não, eles não, se quebra a mola motora deles, meio que você perpetua uma espécie de escravidão. Você vai nas periferias negras norte-americanas, você está no quarto mundo, literalmente. Eles nunca saem dessa situação porque vivem dessas esmolas, não é? E pronto. E aí você tem políticos negros, como por exemplo, são dinossauros da política americana, faz 50 anos que eles são senadores, tudo isso, eles emergem da campanha pelos direitos civis, dos anos 50, 60, por aí. Você tem, por exemplo, o Al Sharpton, você tem o Lewis, não é? Você tem Jesse Jackson, não é mesmo? Tudo isso. Então, esses políticos, eles fizeram carreira em cima disso, em cima desse conceito de minoria. E se o negro vai para a frente, se o negro, então, aprende uma profissão, ganha dinheiro, prospera e tudo isso, esse negro não é mais freguês político deles. Se o negro não continua miserável, então esse tipo de político perde a relevância política, porque eles vivem justamente de prometer vantagens sociais para negro, que é pobre, tudo aquilo mesmo. Então, e isso, segundo os Black Conservatives, esse movimento dos conservadores negros, isso então vai
mantendo uma espécie de eleitorado cativo para os democratas. Eles são um eleitorado, então, que os democratas meio que têm interesse em manter nesse estado de assistencialismo, justamente porque é uma reserva de voto para eles, não é mesmo? Então, é isso. Então, você tem parte da população negra está consciente disso e tenta reverter esse quadro. Inclusive, além de conter o germe do assistencialismo perene, digamos, quer dizer, esse conceito de minoria, ele contém o germe da improdutividade, porque quanto mais minorias, menos produtivo o país. Se você vive, você acha que o mundo todo te deve, você não deve nada para o mundo em troca, então você se contenta com esmolas, não é mesmo? Você não produz, não é mesmo? Então, é um conceito eminentemente perverso, em todos os sentidos, com o agravante no Brasil, inclusive da miscigenação. Eu não sei como que esse conceito, então, ele não é operacional no Brasil, justamente por causa dessa miscigenação. Aqui nos Estados Unidos, a divisão branco-negro é mais nítida, não é mesmo? Você sabe quem é branco e quem é negro. Que no Brasil, como que você vai... Os meus filhos, por exemplo, eles têm sangue negro, índio e europeu. Então, eu não vejo bem qual parte deles, então, deve alguma coisa a qual outra parte deles. Teria que se dividir no meio para essa teoria funcionar. Então, ela não é operacional, essa teoria no Brasil, não é mesmo? E você quer saber, já que estou fazendo essa digressão sobre as minorias, porque o negócio de escravidão, mas escravos, gente, sempre houve na história. Então, sempre houve. Se for começar assim, a achar que a história dá direito, a compensação e tudo isso, então todo mundo pode cobrar compensação de todo mundo. Quer dizer, os turcos escravizaram os russos em determinado momento da história. O turco, então, Império Turco Otomano, dominou os russos, escravizou. Beleza, então Moscou vai cobrar compensação de Ankara, de Istambul. Faz sentido. Os mouros, os piratas morescos da África do Norte, então o que seria hoje a região da Tunísia, não é? Por aí. Então eles, durante séculos, eles organizavam expedições nas costas europeias. Eles até foram até a Islândia, tem um relato disso lá na Islândia, e capturavam populações locais, populações ribeirinhas, que eles levavam como escravos. Então, é mais ou menos 1 milhão de europeus, que uma coisa como 1 ou 2 séculos foi levado como escravos lá na África do Norte. Então, os europeus poderiam cobrar também compensação dos africanos. Quer dizer, é assim, talvez os franceses, então, poderiam também cobrar compensação dos italianos, porque Roma colonizou e escravizou, então, os gauleses, é mesmo? E se você quer saber, então, aí se raciocinar assim, também negro, brasileiro, americano, poderia cobrar satisfação dos negros africanos, porque os primeiros negreiros eram africanos, eram negros. Quer dizer, não é o branco, não é o europeu que inaugurou a escravidão na África. Isso era uma instituição africana antiga. Então você tem todas essas sociedades, todas as civilizações, onde não existem máquinas para fazer o trabalho braçal, então existe a escravidão. É uma questão de evolução das forças produtivas, não é mesmo?
Então, durante os 3 séculos, esse comércio negreiro, então, ele foi uma associação lucrativa, né, entre os negreiros europeus, que encostavam um navio na praia e compravam, então, o escravo negro no mercado escravagista africano, negro. Quer dizer, eles compravam dos potentados locais, que também lucraram muito com isso, não é mesmo? Então, eles se escravizavam, uma tribo escravizava a outra, não é? Era assim que funcionava, não é mesmo? Inclusive, se você quer saber, que eu falei que a evolução das forças produtivas que determina as mentalidades, não é? Nesse caso, o Ocidente, o branco, não é mesmo? O Ocidente foi a única cultura, a única civilização no mundo, até agora, que aboliu a escravidão. Eles são os ingleses que patrulhavam os mares, não é? Em determinada hora, e que proibiam o comércio de escravos. E os africanos, se você quer saber, ainda não conseguiram sair dessa. Ainda na África, você tem casos de escravagismo, não é mesmo? Então, ainda eles estão nessa mentalidade de 200 anos atrás, em certas partes da África, não é toda a África, evidentemente, não é mesmo? Mas é isso, tá? Quer dizer, inclusive, se quer saber, um pouco assim, invertendo um pouco a questão, eu passei uns tempos na África do Sul, no tempo do apartheid. Então, isso remonta, isso daí era os anos 70, início dos anos 70. Então, e naquela época do apartheid, havia o que se chamava Job Reservation Laws, ou seja, leis de reserva de emprego para os brancos. Então, por exemplo, um negro não podia ser motorista de ônibus, tinha que ser um branco, não podia ser diretor de escola, tinha que ser um branco, tudo aquilo. Então, justamente, com o fim do apartheid, essas leis foram abolidas. O Nelson Mandela, então, aboliu tudo isso. Então, todo mundo no mesmo pé de igualdade. Quer dizer, todo mundo tem que competir, não é mesmo? O que é o certo, evidentemente. E agora, então, essa ideologia das minorias está querendo recomeçar esse sistema, de certa maneira, é isso. Não é mesmo? Então, melhor esquecer, talvez, essa noção de minoria, que não leva ninguém a nada, realmente. Melhor ser daltônico e remunerar todo mundo pelo trabalho. Que era o projeto, inclusive, do Martin Luther King. Essa frase chave dele, o discurso dele de 63, pareceu 64, lá em Washington, onde ele fala, então, que ele sonha de um país onde o homem não será julgado pela cor da pele, mas pelo caráter, então pelo comportamento. É justamente isso, não é mesmo? Estamos muito longe do recado do Martin Luther King. Se ele voltasse agora, dava um chilique, não é mesmo? Então, como eu disse, é melhor esquecer esse conceito de minoria e remunerar todo mundo pelo trabalho. Inclusive, o socialismo clássico, ou a esquerda clássica, ela se pautava por esse princípio. Por quê? O que faz o marxismo clássico? Então, ele divide a renda global em lucro e salário. Então, o lucro vai para a burguesia, salário para o proletário, não é? É assim. Então, o que não é lucro vira salário, o que não é salário vira lucro. Então, o que o patrão ganha, o operário perde e vice-versa. Era isso. E havia uma parte, justamente, do trabalho fornecido pelo proletário, que chamava mais-valia, que é a parte não remunerada, apropriada de graça, segundo essa ideologia, pelo patrão, não é mesmo? Então, o operariado tentava se organizar para o burguês, digamos, ele tentava se organizar para arrancar mais
né? Mais-valia. E o proletariado, então, tentava se organizar para reter mais, né? E é isso que era a luta de classe. Então, é a briga em torno dessa mais-valia, não é? E mais-valia é trabalho, você está entendendo? Então, essa luta de classes, ela girava nesse conceito indubitavelmente em torno do trabalho. E direito a alguma coisa, direito a ganho, se justificava pelo suor fornecido. Esse que era a ideologia socialista clássica. Agora, o esquerdismo atual, ele remove o trabalho do quadro para instaurar benefícios em razão da raça, da sexualidade, da etnia, da história, qualquer outra coisa que não seja trabalho. Não é mesmo? Então, se é negro, quilombola, índio, LGBT, cortador de cana, seringueiro, sei lá, catador de lixo, criador de caramujo, okay. Tudo são candidatos legítimos. Quer dizer, o jeito é, então, você entra numa dessas minorias mal amadas e tira vantagem de graça disso, não é mesmo? Basta ter um político querendo fazer carreira em cima da conversa, basta ter um eleitor bastante ingênuo, então, para comprar a conversa, e um governo disposto a tomar de quem produz para dar a quem não faz nada em troco de votos, e assim fechar o circuito, fechar o esquema, não é? O problema do judiciário é que, ou antes do ativismo judiciário, que não é todo judiciário, estou falando mal do judiciário, não é bem assim, entendeu? É uma instituição honrada e extremamente útil, mas no caso das minorias, obviamente, se deixa levar na conversa, né? Então, o problema do ativismo judiciário é que impõe essa ideologia de forma autoritária, mesmo a quem não quer funcionar de acordo com seus axiomas, né? Então, a punição para quem reclama. Gay entra na justiça para garantir a punição dos recalcitrantes. Não tem mais opção de ficar de fora. E é justamente esse fenômeno que estamos analisando agora, não é mesmo? Mas mesmo assim, quer dizer, não obstante, digamos, a monotonia do ambiente jurisdicional, há algumas notas destoantes que indicam salutares resistências. Eu tenho um exemplo aqui, o acórdão do Tribunal do Mato Grosso do Sul, ele é de 2010, né? Então, na espécie, o autor, o réu, então, era o autor de um livro, julgado ofensivo por uma ONG gay, né? E ele fora objeto de investigação pelo Ministério Público, né? E fora alvo de um processo movido pela Defensoria Pública. Então, esse episódio, ele girou em torno de uma ação civil pública, né? E ele resultou numa ordem de recolhimento dos livros em circulação. E também na assinatura de um termo de ajuste de conduta. Olha que é stalinista, literalmente. E esse termo de ajuste de conduta implicava, em tese, a promessa de não reeditar. Então, o réu então teve que recolher os livros em circulação, né, e assinar um termo de ajuste de conduta. E eu não sei bem o que foi feito dos livros, mas eu penso que eles foram incinerados, como você incinerar maconha ou qualquer... Ok, eu penso que é assim que funciona. Eu não sei jurar isso, né? Mas se for assim que aconteceu, então é literalmente nazista. Os nazistas queimavam os livros, não é? Para impedir a propagação de ideias contrárias à ideologia oficial, né? Tá. Então, e aí, além disso, quer dizer, o autor do livro foi condenado a pagamento de uma multa. E aí que pegou, porque ele cumpriu as duas primeiras exigências, mas ele não quis meter a mão no bolso, não quis pagar, né? Mas de qualquer forma, a parte adversa nem queria receber porque achava pouco. Então a contenda subiu para o tribunal, que finalmente reformou a sentença. E olha bem aqui o que o tribunal fala.
Mas eu digo exceção, tá? Essa forma de bom senso é exceção. Né? Quer dizer, geralmente o judiciário funciona de forma oposta. Então, olha bem o que fala o tribunal aqui. A Constituição Federal expressa ao garantir a liberdade de expressão e de convicção religiosa, de sorte que o inconformismo e a intolerância de parte da população com as ideias do autor do livro não podem gerar por si só o dano à moral de um grupo de pessoas. O apelante nada mais fez que expor seu ponto de vista de um ou outro versículo bíblico. Religião é assunto polêmico que causa muitas discussões entre religiosos de diversas vertentes, pois cada um adota a sua crença e, por vezes, o que diverge se ofende com a verdade do outro. Entretanto, este fato por si só não gera o dano moral. Então, essa decisão, ela inclusive contou com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Mato Grosso do Sul. Normalmente, a OAB toma uma posição inversa, completamente oposta, mas desta vez, então, houve um surto de bom senso, digamos, e assim se expressa essa comissão. Olha bem. O requerido, diz a comissão, faz uma explanação com base em um texto bíblico, trazendo uma interpretação teológica. Não há nessa interpretação nenhum incentivo à violência contra os homossexuais. Numa sociedade democrática de direito, deve ocorrer o equilíbrio dos direitos civis. E se os homossexuais têm o direito de criticar ou até mesmo de processar judicialmente, os heterossexuais, por seus excessos e por suas palavras, os heterossexuais, então, também têm o direito de expor suas opiniões e de ter suas livres expressões de pensamento respeitadas por todos, indistintamente. Não se deve amordaçar uma maioria que defende suas convicções em benefício de uma minoria que também defende as suas. Então, repito, esse tipo de bom senso é antes exceção a confirmar a regra, porque o conjunto, no conjunto, o aparato judicial, tanto quanto a OAB, respaldam a causa gay sem reserva. A intimidade do movimento gay com as cortes vem de longe, vem dos Estados Unidos, como sempre. Então, um modelo de militância forense foi desenvolvido nos Estados Unidos a partir da década de 1970. Esse modelo foi desenvolvido para exportação com ajustes maiores ou menores segundo o receptáculo cultural. Então, ele vem para o Brasil, mas com ajustes, evidentemente. E é de se ressaltar, de passagem, que moldar as normas por avanços jurisprudenciais, isso integra de pleno direito a lógica anglo-saxônica, já que são sistemas herdeiros do common law, quer dizer, sistemas, então, herdeiros do sistema britânico que se constroem, em grande parte, no precedente. Quer dizer, são decisões dos tribunais, então, que vão criando a lei progressivamente. Mas a legitimidade, uma mudança de regra por tomar de posição da Suprema Corte nos Estados Unidos, não se transpõe necessariamente para vamos dizer assim, para uma decisão análoga do Supremo Tribunal Federal de Brasília. Quer dizer, você não... Transferência de tecnologia institucional comporta graves riscos de adulteração, não é mesmo? O que é normal em Washington toma áreas de contrafação em Brasília. Bom, isso dito, o movimento LGBT soube usar a justiça norte-americana com esmero para marcar pontos estratégicos.
A título de exemplo, essa decisão Lawrence versus Texas, acho que foi em 1998. Então, essa decisão, ela legaliza as relações homossexuais consensuais entre adultos. É um caso que merece atenção porque sela uma mudança de trajetória jurisprudencial de profundo impacto. Então, presta atenção aqui. Quer dizer, no dia 17 de setembro de 1998, um trio amoroso degenerou em briga, com intervenção policial e flagra de sodomia no apartamento de um certo Lawrence em Houston, no Texas. Naquela época, o Código Penal texano, então, que estamos no Texas, punia o sexo entre dois homens, mesmo em recinto privado. E os parceiros foram presos. Eles foram condenados em primeira instância, mas apelaram, alegando discriminação, já que a lei não reprimia esse tipo de comportamento entre pessoas de sexos opostos. A Justiça do Texas manteve a posição em apelação. E isso levou finalmente a um recurso junto à Corte Suprema. E a Corte Suprema, ela reformou a sentença em 2003. E nisso ela reverte uma jurisprudência afirmada 17 anos antes, no caso Bowers versus Hardwick, que envolvia o estado da Geórgia em um cenário análogo. Tá. Então, essa decisão de 2003, essa decisão Lawrence versus Texas, essa decisão da Corte Suprema, ela revogava automaticamente diversas sodomy laws. Então, leis que criminalizavam a sodomia, porque o direito penal é distinto de um estado para outro, não é como aqui no Brasil, não é mesmo? Então, havia vários estados que ainda tinham essas leis penais a reprimir a sodomia, essas sodomy laws. Então, a decisão da Suprema Corte, ela revoga automaticamente todas essas leis. Dava uma dúzia de estados ainda. E isso presenteava, digamos, o movimento gay com um habitat legal novo, prontamente aproveitado para mais alguns passos. Então, nós temos que entender muito bem isso. Quer dizer, o correto entendimento de uma decisão judicial dessa natureza implica uma leitura contextualizada. Então, causas e efeitos devem ser analisados em perspectiva extensa, como momentos interligados numa estratégia política de longo fôlego. Então, e aí, se a gente vê isso numa espécie de cadeia de causas e efeitos, não é mesmo? Se a gente recoloca então uma decisão dessa nesse contexto maior, o que parece anodino à primeira vista se torna de repente peça de uma engrenagem mais ampla, e adquire significado distinto. Na espécie, o raciocínio da Suprema Corte fundamentou-se no duplo direito à privacidade e igualdade de tratamento. Então, a primeira reivindicação de privacidade não causa resistência particular. Não tem resistência psicológica a isso, porque afirma apenas a livre escolha comportamental na intimidade. Ninguém quer se meter com isso, né? Agora, a segunda, quer dizer, como disse, então, eles evocam o direito à igualdade de tratamento. Essa igualdade de tratamento, né, já é mais delicado, porque seu uso como justificativa na argumentação aqui indica, aliás, o fato da Suprema Corte aceitar esse argumento da igualdade de tratamento indica que a mais alta instância judiciária norte-americana se rendeu, então,
a equiparação moral entre sexo homossexual e heterossexual. É isso que acontece numa decisão dessa. Né? Se ela admite a igualdade, então ela fala que houve violação do princípio da igualdade, então porque ela admite, não é mesmo, né, a equiparação moral entre comportamento homossexual e heterossexual. Em termos claros, né, a Suprema Corte Americana, nesse julgamento, estima que o sexo homossexual traz tanto benefício quanto o sexo heterossexual. Ou, inversamente, julga que nenhum dos dois comportamentos sexuais é socialmente mais nocivo que o outro. Né? E que, em consequência, ambos comportamentos merecem idêntico espaço institucional e proteção legal equivalente. Correto? Então, casamento gay está em filigrama nessa decisão. Não é mesmo? Então, o alcance da decisão é imenso. Porque a ideia de igualdade, ela projeta um sentimento de indiferença e de permutabilidade em termos de sexos. Em termos de moralidade também, em termos de pudor, de casamento, de família, de filiação, pátria ou poder, então tudo se torna indiferente, né? Ipermutável, não é mesmo? Né? Então, para melhor ou para pior, a Corte Suprema norte-americana estourou um ferrolho, né? E abriu as comportas para pretensões desde muito represadas. Né? E ela marginalizou o conceito de natureza no campo da sexualidade humana. Né? Com certeza. E solapou também a noção de excelência associada à heteronormatividade monogâmica, né? Que valia até então. Né? Negou, por via de consequência, qualquer superioridade hierárquica à célula base pai, mãe e filhos. Né? E ela minou o senso de eficiência civilizatória a ratificar o padrão familiar tradicional. Então, é muita coisa, né, que bascula, né, com uma decisão dessa. Né? Já que tanto fez e tanto faz, tudo se torna relativo e nada é proibido. Estamos de acordo? Se um comportamento sexual equivale a outro, tanto fez, tanto faz, então tudo é relativo, nada é proibido. Né? Então vale casar qualquer um com qualquer coisa e chamar tudo de família. Então a mente LGBT, ela destrói e reconstrói, dando sentido novo às palavras, e lá vai a igualdade passando de casamento gay na garupa. Uma coisa não vai sem a outra. É Judrama. Então, cada conceito, ele vem entregue com seus derivados. Né? E a política homossexual trabalha sem trégua nesse sentido. Né? Bom, então, na próxima aula, nós vamos continuar. Nós vamos continuar com essa análise, então, né, esse fenômeno da instrumentalização do judiciário, né, pela ideologia de gênero. E nós vamos ver como o ativismo judiciário consagrou o casamento gay, o conceito de família alternativa e tantas outras coisas, sem muito pedir, digamos, a opinião do eleitor. Né?